Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, ouvintes da Web Rádio Divulgar.net. Está começando mais um programa O que é o Espiritismo. Eu sou Andréa dos Anjos e é com muita alegria que vou estar na locução do programa de hoje. Vamos trabalhar na roda de conversa o tema a importância do pensamento na saúde e na doença. Para isso, a gente vai estar batendo papo com a Tati Souza e a Patrícia Rose. Mas agora, o momento é todo especial para o momento de reflexão. Ouça agora, momento de reflexão. Alguns materialistas negam veementemente a existência de Deus. Para eles, o universo é produto do acaso, de probabilidades. No entanto, experimente lançar letras do alfabeto ao vento para ver se formam um poema. O cosmos revela a altivez de um planejamento. Podemos dizer que não entendemos, entretanto, simplesmente negá-lo não será nada científico. Há um pensamento superior expresso na ordem natural. Em oposição aos materialistas, muitos cientistas com humildade são capazes de se curvar ante a magnificência do infinito. Sabem que o nosso pensamento, embora poderoso, não é capaz de conter o oceano da mente de Deus. Mas é bastante evidente sua importância em nossa vida. Para Platão, o grande filósofo grego, o mundo das ideias era o mundo original. Tudo começa no pensamento, inclusive a realidade na qual nos movimentamos. Quando alguém alimenta constantes pensamentos de angústia, muitas vezes acaba por provocar em si mesmo dores de cabeça. Quando insiste em pensamentos vingativos, envenena o próprio coração. Ao contrário, quando procura se elevar pelo conhecimento do bem e se acalmar em exercícios mentais de paz, o corpo responde com saúde. Pesquisas recentes confirmam que as implicações do mal de Alzheimer são mais brandas nas pessoas cujo cérebro é positivamente ativo. O pensamento faz a vida. Há essas duas realidades aparentemente distintas, o seu pensamento e o pensamento de Deus. Na verdade, a nossa mente procede da mente divina e está em contato estreito com ela, mesmo sem que nos demos conta. Pensar e agir construtivamente é um método de harmonização com o pensamento de Deus que constrói o universo. Procure alimentar seus pensamentos com vibrações de otimismo e serenidade. Quando pensamos em sintonia com o Criador, tornamo-nos copartícipes de sua obra, especialmente em nossa própria vida. Como dizia Buda, você se torna aquilo que pensa. O Grupo Divulgar Doutrina Espírita mantém a sua web rádio 24 horas no ar, todos os dias da semana, com programação espírita, música, programas de estudo, programas de inclusão social, como um momento de leitura, onde dissipa a ideia da acessibilidade, programação infantil, enfim, uma vasta programação todos os dias da semana, 24 horas por dia. E você que tem celular no sistema Android, pode estar baixando o nosso aplicativo e ter na palma da mão toda essa programação. Siga o grupo nas redes sociais, lá a gente coloca tudo atualizado, os horários dos programas, o que a gente está preparando, o que está vindo de novidade, enfim, nos ajude a divulgar a mensagem espírita aonde quer que seja necessário, meus amigos. Agora vamos de música, e na volta a gente vai começar a roda de conversa.
Levante-se desta cadeira com a fé verdadeira e diga: eu vou melhorar. Tente pensar só no bem, ligando-se com alto astral. Pensamento positivo traz um curativo para qualquer mal. Esqueça qualquer tristeza e diga: eu hei de vencer. E para sua própria surpresa, em breve irá se refazer. Faça uma prece sentida do fundo do seu coração ao Pai que nos deu a vida e ao Cristo que é nosso irmão. E uma imensa torcida, sublime e feliz como que, e trará alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você. Pense sempre em vencer, procure se ajudar. Levante-se desta cadeira com a fé verdadeira e diga: eu vou melhorar. Tente pensar só no bem, ligando-se com alto astral. Pensamento positivo traz um curativo para qualquer mal. Esqueça qualquer tristeza e diga: eu hei de vencer. E para sua própria surpresa, em breve irá se refazer. Faça uma prece sentida do fundo do seu coração ao Pai que nos deu a vida e ao Cristo que é nosso irmão. E uma imensa torcida, sublime e feliz como que, e trará alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você. E uma imensa torcida, sublime e feliz como que, e trará alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você. Pois todo o universo se unirá a você. Pois todo o universo se unirá a você. Se unirá a você. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Voltamos. Este é o que é o Espiritismo. E como a gente falou na abertura, vamos estar trabalhando a importância do pensamento na saúde e na doença. Nesse bate-papo, a gente vai estar conversando com a Tati Souza, que é trabalhadora espírita daqui de São Luís Maranhão e faz parte do grupo Divulgar. Conseguimos trazer essa pessoa para frente da câmera, sair um pouco da retaguarda. Seja bem-vinda, Tati. Olá. Tive que sair da edição um pouco, mas com muita alegria vamos tocar aí o programa. Eu consegui. E a nossa amiga, doutora Patrícia Rose, também trabalhadora espírita daqui de São Luís Maranhão, membro da Associação Médico Espírita, e que socorre com muita boa vontade o grupo Divulgar sempre quando tem essas temáticas que envolvem a medicina. Seja bem-vinda mais uma vez, minha amiga Pati. Muito obrigada, Andréa. Eu fico muito honrada com o convite e muito feliz de poder participar e contribuir com vocês. Vamos lá. Meninas, eu fui pesquisar o que é o pensamento, né? Então, a gente vê várias definições, segundo a psicologia, segundo a filosofia, de uma maneira geral, eu achei aqui assim. Pensamento e pensar são, respectivamente, uma forma de processo mental ou faculdade do sistema mental. Pensar permite aos seres modelarem suas percepções do mundo ao redor de si e, com isso, lidar com ele de forma efetiva e de acordo com suas metas, planos e desejos. Emmanuel, que foi benfeitor de Chico, na obra Fonte Viva,
ele fala assim, no capítulo 149, como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. E aí, Tati, eu gostaria de pedir que você explicasse aqui para a gente, para os nossos ouvintes, qual a importância, assim, do pensamento para a doutrina espírita, porque a gente vê aqui nessa fala de Emmanuel, que ele diz que é nosso lugar. Como a gente pensa, a gente vive, então o pensamento tem uma grande importância. Em que base essa ideia? Bom, eu gosto muito de uma pequena frase de Joana de Angelis que resume tudo. Ela diz que tudo é pensamento. Simples assim, né? Nós, espíritas, a gente gosta de embasar sempre nossos estudos nas obras básicas de Kardec, né? Então, para quem for pesquisar, né, pesquisa aí da Gênesis, do capítulo 14 ao 21, pesquisa o Livro dos Espíritos, a questão 89, né? Porque vocês vão ver lá que, em resumo, né, o pensamento é um atributo da alma, é energia. Pensamento provém do nosso perispírito, né? Que encaminha para o nosso corpo. Então, é o pensamento que comanda o nosso corpo, né? E estudando ali, fazendo uma alusão a uma obra que ficou muito conhecida porque foi ao cinema, né? Então, quem assistiu o Nosso Lar, e Nosso Lar no livro, lá, Emmanuel, através de Chico Xavier, nos diz, né, que os espíritos criaram aquelas cidades espirituais através da projeção, através de seus pensamentos, né? Ou seja, o pensamento é tudo, é a criação, de onde provém a criação. Nós, como ainda estamos com o nosso espírito, não se engane, gente, espírito não são só aqueles fantasminhas de Halloween, não. Espírito somos nós, todos temos um espírito, só que o nosso espírito está, no momento, preso, limitado dentro do nosso corpo. Por isso que a gente não vai pensar e vai criar uma cidade do nada, né? Muita gente, há alguns anos atrás, já há algum tempo, né, começou esse movimento de realmente parar para pensar no pensamento, porque foi televisionada, aquelas séries, como era o nome de Jesus? O Segredo. Estamos aí numa onda que o coach te ensina a te concentrar nada mais do que no seu pensamento para você alcançar seus objetivos. Então, meio que de formas tortuosas e divergentes, todo mundo hoje em dia está chegando a uma conclusão de que tudo começa através do pensamento. E era essa mensagem que a gente tem lá desde 1800 e lá vai bolinhas para trás, com Allan Kardec, que ele trazia para a gente, né, que o pensamento é energia, de onde essa energia que é encaminhada para o nosso corpo, que é o pensamento. Em suma, né, porque se a gente for estudar, a gente vai ter que voltar um pouquinho e falar de fluido cósmico, que a gente vai deixar para um outro programa. Mas aí, para a gente ter um entendimento, já tá bom demais. E, Patrícia, aí eu te pergunto, como médica, clínica, no caso tua também, Zé, tu é pediatra e trabalha com saúde mental. No caso, como pediatra, esses médicos de clínica que atende comumente, sem ser os da saúde mental, porque o da saúde mental trabalha justamente com a mente, o pensamento. Esses outros pneumologistas, vamos dizer assim, eles conseguem perceber que o pensamento influencia no ser humano ou não? Ainda só está na matéria, passar um remédio para aquilo ali e acabou-se. Como é que está o entendimento hoje? Pois é, André, o que acontece? A medicina, ela deriva, né, das ciências positivistas. Então, ela é, digamos assim, um curso desde o início, uma profissão muito elitizada. E baseado nisso, a gente vê o quanto é difícil os profissionais dessa área abrirem mão dos conceitos positivistas, né? Até porque a gente vem de uma tradição muito mercantilista, e é muito interessante as indústrias farmacêuticas, a indústria de materiais médicos de uma maneira geral, que os médicos continuem acreditando que a saúde ela é só orgânica,
né? Então, acreditar que existe alguma outra coisa que possa interferir no corpo físico, nós já temos colegas, sim, que entendem isso, mas a gente sabe que ainda é muito incipiente, né? E quando entende, não sabe exatamente o mecanismo por que isso ocorre, né? Nós, enquanto espíritas, a gente sabe que saúde e doença, eles terminam no corpo físico, é um reflexo, porque tudo isso se passa no espírito, né? Que vem para a nossa mente, que reflete no nosso corpo físico. Mas ainda é muito, como eu posso dizer, é um germe, digamos assim, ainda está muito no início a ideia de que o corpo físico ele é apenas um mataborrão, digamos assim, um reflexo do que se passa na mente. Então, eu acho que os médicos, de uma maneira geral, estão começando a pensar assim, mas ainda não é a maioria. Então, a priori, é remédio para tratar o corpo e não interessa o que acha ou deixa de achar. A princípio, é só ali aquele diagnóstico do problema que está aparecendo no corpo, é isso? Ainda tem mais. Quando encontra algum médico que vai falar uma linguagem mais universal, né, que mostra que o corpo físico é só um reflexo dos teus pensamentos, a maioria das pessoas ainda discorda. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade de efeito líquido, como diz aquele sociólogo Zygmunt Bauman, né? E a gente quer tudo para ontem. Então, se você for trabalhar na modulação da mente, na reforma íntima, tudo isso a gente sabe que demora, né? Então, eu quero, o resultado é para ontem. E aí vem os remédios, vem as cirurgias, vem todo aquele arcabouço, né, científico que a gente já conhece. Mas eu sempre costumo dizer, se a gente não trata a causa primeira de todas as coisas, que está no espírito, a gente vai só enxugar gelo. Porque você sai de uma doença e entra na outra, porque, na verdade, não tratou a causa. Aí eu achei um outro que é curtinho e me deixou muito reflexivo. Ele diz assim: o pensamento pode ser visto como uma preparação para a ação. Eu achei muito interessante, preparação para a ação. Então, bora pensar aqui. Se alguém me fez algo de ruim, eu vou me vingar. Sei lá, hipoteticamente, tomou minha vaga aqui de emprego, eu vou fazer alguma coisa para me vingar de Tati, que ela fez isso comigo, eu vou me vingar de Tati. Então, eu começo a arquitetar. Então, vai bem de aqui de encontro que está falando, né? Que antes de eu agir, eu estou preparando essa ação. Mas aí, quando eu lembro de Tati, me vem raiva, eu me sinto injustiçada, essa sequência de sentimentos. Aí eu te pergunto, Paty, então, é lícito a gente dizer que o pensamento está atrelado ao sentimento? Ou um puxa o outro, ou um não existe sem o outro? O sentimento está ligado ao pensamento também? Com certeza. Inclusive, a gente sabe que nós somos o que pensamos, como Tati falou de Joana de Ângeles, né? E nós não vemos o mundo como ele é, nós vemos o mundo como nós somos, né? Então, cada vez que operar alguma mudança em você, o mundo como um todo vai mudar. E o nosso estado de espírito, ele impacta todas as células, né, do nosso corpo. Já visto que a raiva, a preocupação excessiva aumenta o hormônio do estresse, que é o cortisol. E como resultado, nós temos as doenças obstrutivas, nós temos o aumento do açúcar, do colesterol, provocando aí os derrames, provocando os infartos, né? E a gente pensa que está só no corpo físico as causas, como eu falei anteriormente. Aí você tem um aumento do ácido clorídrico que causa nas gastrites, né? Você tem a queda da imunidade, que hoje é tão falada por conta da Covid. Então você tem uma alteração no corpo como um todo por conta dos seus pensamentos que influenciam e determinam os seus sentimentos. Então, toda a gênese das nossas doenças estão, sim, nas emoções desorganizadas e nos pensamentos desequilibrados, sem dúvida alguma. Eu só queria complementar um pouquinho essa ideia, né, trazendo mais para o espiritismo. Como a Andréa falou, a questão da inveja e tal. Eu ainda vou um pouquinho antes. Qualquer pensamento que a gente tem, gente, principalmente quando a gente vai fazer uma besteira, né?
Quando a gente vai fazer uma ação, esse primeiro impulso sempre é o nosso pensamento primitivo, esse é nosso mesmo. Nesse primeiro impulso, eu vou fazer aquela besteira, eu vou ali pegar naquela panela quente. Aquele primeiro impulso é meu. Mas no meio do caminho que eu estou indo para pegar na panela quente, eu tenho o que as pessoas costumam chamar de intuição, de um anjinho de um lado, o diabinho no outro, no seu ombro, falando. Então, você tem vários outros pensamentos que divergem daquela sua linha de pensamento inicial, né? Então, a gente vê aí que tem várias interferências que as pessoas chamam de com outros nomes, né? Mas a gente sabe que é muito do meio que a gente está. Porque, como a gente disse antes, o pensamento vem do perispírito, né? Está no nosso perispírito. O nosso perispírito, ele está influído no fluido espiritual, né? Que é uma pastelinha do fluido cósmico. E todos os outros espíritos que estão ao nosso redor também fazem parte desse fluido. Então, se eu estou acompanhada de vários amiguinhos bons, de bons espíritos, se eu atraio bons espíritos para mim, eu vou estar envolvida nesse fluido, nessa energia que pode ser pesada ou mais leve. Tanto é que você sempre tem alguém que vai dizer, nossa, eu senti uma energia pesada. Nossa, a energia daquela casa, então trazendo para a vida dessas pessoas não espíritas, é mais ou menos isso. O nosso perispírito é uma esponja de fluido. O nosso pensamento é fluido, gente. Então, dependendo do meio que você tem, dos pensamentos que lhe estão ali ao redor, então essa esponja vai sugar aquilo que ela mais se assemelha. No que vocês estão falando, eu estou me lembrando da advertência de Jesus, né? De vigiai e orai. Vigiar o quê? Não é o próximo, não é nada não. São os nossos pensamentos. Porque quando a gente vigia os nossos pensamentos, acontece isso que a Paty falou. O primeiro impulso, que é o nosso hábito, ele vem. Se eu estou vigilante, eu digo, epa, isso aqui eu posso alimentar, é bom. Então, eu alimento, eu dou seguimento nesse pensamento e faço como a gente falou aqui, da preparação da ação. Se é um pensamento bom, e eu vou preparando, eu vou criando aquilo na minha mente, que é a nossa identidade. A nossa identidade espiritual é justamente os nossos pensamentos que os espíritos vão perceber. E a gente vai atrair também as pessoas de mesmo pensamento. E se não for bom, é nesse justo momento que eu estou vigilante, eu percebo, epa, isso aqui não é meu, isso aqui não é bom, vamos mudar aqui a polarização do negócio, porque isso aqui não está bom para mim. Vamos mudar até que se torne o hábito de vir um bom pensamento. E aí, quando a gente vem a segunda parte, que é do orai, que quando a gente tem essa percepção, a gente ora pedindo socorro para o auxílio vir. E aí, como a Tati falou, a gente vai estar imergido nesses bons fluidos dos espíritos bons que vêm no nosso auxílio. Se é no momento de alegria, que a gente não só faz oração para a tristeza, para a dificuldade. Se é um momento de alegria, eles vão estar lá em festa conosco. Mas essa grande importância que Jesus nos dá desse alerta do vigiar os pensamentos, porque é essa oportunidade que a gente tem de controlar a nossa vida. Porque, como o Emmanuel fala também nesse capítulo, que os nossos pensamentos são paredes que nos enclausuram ou asas que nos fazem voar. E aí, esse poder está nas nossas mãos, da gente fazer os nossos pensamentos serem asas para ser o nosso bem, a nossa saúde, ou prisão. Mas aí eu aqui fazendo eu gosto muito de pesquisa, né, vocês perceberam. Aí eu achei aqui uma, Patrícia, que diz assim, em 2003, um estudo americano comprovou o poder do pensamento positivo para a saúde física. Cerca de 300 pacientes infectados com vírus do resfriado foram observados durante 5 dias. Os voluntários com visão mais positiva da vida eram 3 vezes menos propensos a sofrer com os sintomas, em relação àqueles com visão mais negativa. Isso porque a maneira como cada paciente se sentiu impactou diretamente a sua imunidade. Aí eu te pergunto, manter-se positivo, então, faz bem? E a medicina hoje consegue perceber isso, que no caso, como os ouvintes podem perceber, que a gente está dizendo que a doutrina diz isso há muito tempo,
a importância do pensamento, da vigilância do pensamento, a gente manter o pensamento voltado para o bem, para poder a gente estar mergulhado nessa energia boa, que aí, no caso, sendo energia boa, é energia de saúde, de progresso, de evolução. Então, e com esse estudo fala que, como tu falaste no começo, que nem todos os médicos aceitam, ainda tem essa visão positivista, mas aqui esse estudo, que é clínico, fala que eles perceberam essa diferença, de quem mantém esse pensamento positivo teve uma resposta imunológica muito melhor. E isso vocês conseguem perceber no dia a dia? Há esse debate, para poder tentar abrir a mente com relação a isso? Hoje já é um consenso, sim, de que, como eu falei antes, as emoções, elas estão ali mudando toda a dinâmica, todo o metabolismo orgânico, né? Então, a gente já sabe que o bom humor, por exemplo, né, que tu falaste aí, produz as endorfinas, que é um hormônio que relaxa, né? Então, essa endorfina, ela controla a pH, ela melhora o sono, o desempenho sexual, ela vai atuar no organismo como um todo. Veja só, quando você tem um bom humor, que você assiste alguma coisa interessante, que você pode rir, que você pode brincar, tudo isso vai relaxar os teus músculos. Tanto que quando você dá uma boa gargalhada, você até pode fazer xixi na roupa, porque relaxa tanto que acontece isso. Através dessas pesquisas que estão colocando, que tu falaste aí dos médicos perceberem que o bom humor, que as emoções fazem diferença, tem um editor norte-americano chamado Norman Cousins, que ele publicou um livro chamado Anatomia de uma Doença. Na época, ele foi contar a história dele, né, que ele tinha 60 anos, e ele então foi diagnosticado com uma doença na coluna que ele ia ficar cada vez mais travado até morrer, uma doença chamada espondilite anquilosante. Então, o médico falou para ele que dentro de 500 chances para viver, ele só tinha uma. E aí, o que ele fez? Ele, então, foi para um hotel, né, e com o consentimento do médico, foi acompanhado por uma enfermeira, e aí ele começou a fazer a vida diferente, reunir amigos para ver programas humorísticos, programas de pegadinhas, dava aqueles risos, aquelas coisas todas, começou a viver de uma forma muito alegre. Nisso, ele foi melhorando, e ele morreu com 75 anos. Veja, ele viveu mais 15 anos. Para ver como, né, o pensamento positivo, a melhora do humor, a melhora de vida faz toda uma diferença. E aí a gente tem aquele filme chamado Amor é Contagioso, né, que é com Patty Adams, que inclusive influenciou os doutores da alegria hoje, que são aqueles palhaços vestidos que vão para os hospitais fazer a alegria, né, das pessoas, e influenciando positivamente, porque a gente sabe que pessoas que estão à beira da morte, elas podem sim ganhar mais um tempo de vida quando elas conseguem melhorar o seu humor, melhorar o seu pensamento. Então, veja, o riso é um presente misterioso da natureza que está incluído na nossa bagagem desde o nosso nascimento. A gente nasce chorando, mas a gente tem o riso na nossa bagagem. E é tanto que quando a gente está alegre, até a dor diminui. Você pode observar que quando você está bem, inclusive fizeram uma pesquisa colocando vários voluntários com as mãos mergulhadas em águas muito geladas, cheias de gelo, enquanto assistiam filmes, comédias. E essas pessoas demoraram muito mais tempo do que em tempo real, do que seria o comum, para perceber que a mão estava congelando. Então, veja como o nosso humor ele faz toda a diferença. Então, as pessoas mal-humoradas, como disse Tati, além delas se comunicarem com as inteligências diversas que estão vibrando na mesma sintonia, e por si só já reforçam essa vibração negativa, elas vão refletir tudo isso no sistema orgânico. E ainda que não estejam adoecidas, passam a adoecer. Porque, como eu falei antes, nós somos o que pensamos. Então, se eu amanheço de mau humor, se eu cultivo pensamentos errados, é claro que meu organismo vai adoecer, porque eu estou vibrando de uma forma errada, né? Então, todos os meus chakras vão estar obstruídos e essa energia parada vai causar as doenças. Verdade. Aí ele continua aqui dizendo que
Ao manter pensamentos mais pessimistas, os níveis de estresse crônico são muito maiores, atrapalhando a regulação dos hormônios em todo o organismo, como tu bem explicaste, assim como o corpo esgota as substâncias químicas responsáveis pela produção dos hormônios do bem-estar, inclusive conduzindo ao envelhecimento precoce. Aí eu te pergunto também, Patrícia, dentro desse quadro, qual a importância da gente gerenciar o estresse? Porque é uma realidade hoje da vida moderna o estresse. E qual é a importância, então, para a saúde do indivíduo, esse gerenciamento? E como até também conseguir? Só porque, às vezes não é muito fácil, não, né? Com certeza não, né? A gente vive mergulhado dentro do estresse, é algo direto, né? É algo diário e não tem como a gente se livrar. A gente sabe que a saúde emocional engloba a habilidade de manejar as emoções perturbadoras, né? A raiva, o medo, a angústia, o desânimo. Então, a gente precisa o quê? Como a gente bem sabe dentro do Espiritismo, fazer o autoconhecimento. Eu achei muito interessante quando tu falaste aí dos pensamentos, da gente vigiar, porque quando a gente tem um autoconhecimento, a gente consegue captar um pensamento que é nosso, e quando ele vem de fora, né? Então, a gente sabe que as obsessões, tanto a auto quanto a heteroobsessão, elas se instalam de forma muito sutis. A gente nem percebe, porque a gente vai recebendo aqueles pensamentos de fora e a gente vai alimentando, e quando a gente espanta, a gente está vibrando na raiva, lembrando de situações que foram extremamente desagradáveis para a gente, e a gente vai alimentando aquilo ali. Então, é importante que a gente realmente dê uma parada, né, naqueles pensamentos nocivos. Existe um provérbio chinês que diz que nós não podemos impedir que as aves voem no céu, mas podemos impedir que façam um ninho na nossa cabeça. E assim são os pensamentos. Nós não podemos impedir que eles circulem no fluido cósmico universal, mas nós podemos sim impedir que eles façam morada em nossas mentes, né? Então, o homem é um ser biopsicossocial e espiritual. E a gente precisa compreender isso. Porque se a gente pensar que nós somos só corpo físico e que temos um espírito, mas que ele não está, digamos assim, presente em todo nossa dinâmica, nossa vivência, porque tem gente que acha que é só um corpo. E o espírito, eu acho que passeia no corpo de vez em quando, né? Mas se a gente começar a entender que o ser, ele é uno, é um homem integral, como já dizia Joana de Ângeles, naquele livro que foi psicografado por Divaldo Franco, a gente começa a se assenhorear de tudo que se passa conosco. E pensando nisso, a gente começa a trabalhar para ter um pensamento positivo, porque a gente precisa ter os antídotos, né? Para esse estresse, para esse pensamento negativo. Então, o que a gente precisa fazer para a gente poder, então, mudar? Porque mudar de pensamento é mudar de hábito, e não é fácil. Então, o que a gente começa fazendo, né? Quem é religioso, por exemplo, né? Eu digo sempre que você tem que tentar verdadeiramente se conectar com o divino, porque às vezes a gente acha que tem fé, mas é só as dificuldades baterem na nossa porta que a gente começa a duvidar, né? Então você tem que ter fé, conectar verdadeiramente com o divino, para você ter a sensação de amparo e de segurança que só essa conexão com o Pai nos dá, né? É tipo aquela historinha da criança que estava dentro de um avião e que o avião estava balançando desordenadamente. Alguém disse: meu filho, você não tem medo? Ele disse: não, porque é meu pai que está dirigindo, meu pai é o piloto, né? Então a gente precisa ter isso com Deus, essa conexão, essa intimidade, né? E para quem não é religioso, o que é que a gente tem que fazer? Observar tudo que a gente tem em redor, né? Observar os momentos desastrosos, né? As situações que nós vivemos de forma desastrosas e que nós superamos. Porque isso faz você perceber que você já passou por momentos difíceis. Então, todo estresse, toda situação difícil, como já disseram para Chico Xavier, tudo passa na vida. Então, a gente lembrar dos momentos que nós vivemos e que nós conseguimos superar, que isso vai nos dar um suporte para que a gente supere mais isso, né? Além disso,
uma das coisas também que eu gosto muito de falar é para a gente ter gratidão, né? Eu acho que a gratidão, ela melhora a nossa autoestima. E nada melhor do que a gente enfrentar os momentos difíceis, enfrentar o estresse, quando a gente está assim, se sentindo muito agastado com o nosso dia a dia, parece que o mundo está pesando, a cruz está mais difícil de carregar, comece a observar em seu redor, né? Comece a agradecer pelas coisas boas que você tem, e não precisa ser muita coisa, só o fato de você respirar. Quantas pessoas estão doentes hoje, sem conseguir respirar direito, precisando de fontes de oxigênio, e a gente está respirando o ar sem necessidade de nada, de outros aparelhos. Então, isso já nos faz ser muito felizes. A gente já, por si só, já precisa agradecer por conta disso. Fora as inúmeras coisas que nós recebemos da vida, né? Então, eu acho que a gratidão, ela te faz enxergar por outro prisma as dificuldades que te acontecem. Eu acho que isso já neutraliza muita coisa. Desculpa me estender, André. Complementa, Tati. Só complementando. As pessoas hoje em dia gostam muito de receitas, né? Patrícia deu aí ótimas receitas, né? Da gratidão, de você fazer a oração, como a André já tinha falado anteriormente, outra ótima receita, né? Mas a gente tem que lembrar que o pensamento é criador, né? E assim como ele projeta o que a gente foi, ele é só... o nosso momento atual é só um fragmento muito pequenininho do que a gente já vem sendo anteriormente. Porém, tem gente que ainda está lá naquele iniciozinho, né? Tem pessoas que eu já ouvi falar que não conseguem meditar, que não conseguem sentar e agradecer, porque ficam todo o tempo remoendo aquelas coisas ruins que aconteceram durante o dia, né? Então, são pessoas aquelas mais rancorosas, aquelas pessoas realmente mais pesadas. Existem essas pessoas. E não, você não é anormal, você é totalmente normal, isso é natural. Natural. Cada um é um pequeno pedacinho só de um acúmulo de vidas. Então, o que você está vivendo no momento atual é para você expiar alguma coisa, né? É para você realmente tomar consciência de alguma coisa. Então, sinta, se você está com raiva, sinta, mas sinta na maneira que você possa entender aquela raiva que você está sentindo, não para você ser um ser raivoso. Então, se você não consegue sentar e agradecer, bora primeiro, então, para métodos alternativos. Bora correr em uma quadra. Corre na rua, corre até que você não tenha forças para sentir raiva. Porque você vai ver, quando você vai estar cansado, você não tem energia. Essa energia não consegue se transformar em raiva. Eu gosto muito dos japoneses. Os japoneses costumam dizer que os animais são para-raios para a gente. Então, vá brincar com o seu cachorro. Vá olhar um aquário. Você vai ver que isso vai lhe ajudar. Então, se você realmente tem essa dificuldade de meditar, de parar e respirar, porque tem gente que é tão elétrica que não para nem para respirar. Então, bora gastar essa energia. Você tem um excesso de energia e bora gastar. Quando você estiver um pouquinho mais equilibrado dessa energia, você vai ver que você vai conseguir meditar. Então, a gente tem que aprender também que não existe receita de bolo pronto, gente. A gente tem que ver aquilo que se adapta àquele momento que a gente vive. Assim como a gente falou, o pensamento é criador. Mas a gente só pode pensar aquilo que a gente conhece. Hoje em dia o povo gosta muito de falar, vendo propaganda dessas invenções chinesas, né, que agora tem na internet, Instagram, sempre apresenta pra gente produtos que a gente nem sabia que existia, mas que a gente precisa ter. A gente não sabia da existência, então o pensamento é criador. A gente não pode querer que uma pessoa seja evoluída ao ponto de perdoar certas coisas se ela ainda não chegou naquele momento, se ela ainda não tem conhecimento daquele momento. A gente quer muito pular etapas, né? A gente já quer chegar na casa espírita, pronto. 2 dias depois eu já sou um ser melhor, culto, já comi 3 livros, então eu sou um intelectual aqui espiritual, já estou muito bom, mas topo o dedinho na quina ali da cama, sai aquele belo palavrão. Sabe, Pátia, em cima do que tu falaste, eu costumo dizer nos estudos que a coisa mudou. Antigamente, a gente via que as obsessões, essas coisas, batiam assim de frente. Hoje em dia, não. É conta-gota.
é aquela ideiazinha bobinha que a gente acolhe, aí amanhã a gota fica um pouco mais grossa, e a gente acolheu, quando daqui a pouco fez a sintonia e pronto, a gente escorregou bonito, e começou no algo bobinho, uma zanga aqui, uma zanga ali, e vai, porque tudo é hábito. Se eu tenho o hábito de me zangar, por tudo eu vou me zangar, por tudo eu vou guardar aquele, como a Tati falou, acho que no final do dia tu tá exausto de tantas pequenas zangas ao longo do dia, e aí tu já liberou aquele monte de hormônio do estresse e tá lá morto, não é isso? Então, insisto na importância da gente vigiar o nosso pensamento para a gente corrigir, porque dá trabalho. A doutrina espírita fala muito na reforma íntima, da gente fazer esse mergulho interior. Você também falou com o profissional da área de saúde que com certeza labuta muito com isso, nas dificuldades das pessoas de lidar com suas emoções diariamente, mas é extremamente necessário e dá um trabalho danado, mas se a gente não fizer, como está te dizendo, você que não tem paciência, que você não consegue, uma hora a gente tem que parar. Se já está incomodando, a gente tem que criar aquela coragem de mudar a chave para poder a gente buscar realmente a nossa melhora para ter saúde. Porque a gente está chegando à conclusão aqui, em cima de tudo que a gente está falando, que o pensamento é criador de saúde ou de doença. Tudo começa lá, não é verdade? Vamos dar uma pequena pausa, ouvir uma música e a gente já volta. Estamos apresentando o que é o Espiritismo. Quando chega amanhã, é hora de pular da cama. Viver é tão bom, eu acho a vida tão bacana. Eu peço a Deus que faça-se a sua vontade, que eu saiba aproveitar tamanha oportunidade. A minha evolução é a programação divina, buscar a perfeição até nas coisas pequeninas. Pra isso eu renasci, pra cultivar bons sentimentos, amar e aprender, multiplicar os meus talentos. Viver é tão bom, eu acho a vida tão bacana. Eu peço a Deus que faça-se a sua vontade e que eu saiba aproveitar tamanha oportunidade. E que eu saiba aproveitar tamanha oportunidade. E que eu saiba aproveitar tamanha oportunidade. Voltamos com a nossa roda de conversa aqui no programa de Espiritismo. Eu, André, a Tati, estamos falando sobre o pensamento, a importância dele na nossa saúde e doença. E vamos caminhando aqui. Patrícia, você que é da área da saúde mental também, se fala muito em saúde emocional. Explica rapidamente para os nossos ouvintes qual a importância dessa preocupação da saúde emocional.
Saúde emocional, ela nada mais é do que o conjunto de toda essa homeostase, né? O que é a homeostase? É o bem-estar geral, né? Então, como eu falei antes, o homem é um ser biopsicossocial e espiritual. E aí, o que é que a gente observa? Hoje fala-se muito em vazio existencial. E o que é que nós podemos falar de vazio existencial? Quando nada faz sentido, né? Nós estamos na era das doenças psiquiátricas. É difícil hoje encontrar uma casa em que não tenha alguém tomando remédio, nem que seja para dormir, né? Eu digo sempre que dormir é um ato de um refinamento tão grande que você precisa estar pleno, estar tranquilo para poder conciliar o sono. E aí, para a gente poder pensar em saúde, em sua plenitude, nós temos que alinhar pensamento, sentimento e a nossa fala, né, o que a gente faz na sociedade. Só que muitas vezes o ser, ele entra em conflito porque ele tem uma forma de se expressar no mundo, mas a sociedade, ela exige que ele seja de forma diferente. E aí vem aquele conflito onde você está desalinhado, esse sentir e esse pensar, e dá um curto-circuito, né? Então é importante que você faça esse autoconhecimento e se reconheça enquanto espírito eterno. Porque, como a Tati falou, nós somos o resultado de muitas e muitas encarnações, de muitas vivências. E aí você tem que ter a coragem de se analisar como ser único no universo. Não existe mais ninguém como você. E o recado que você veio dar neste mundo, neste momento, só você pode dar. Então não adianta você esperar para ser autorizado pelo outro. Porque muitas vezes você, por ser diferente do que seria esperado, até mesmo na sua família, né? Porque antes de nós existirmos, nós somos sonhados pelos nossos pais, pelos nossos avós. E aí, muitas vezes, são eles que nos definem enquanto profissionais, enquanto esposa, enquanto marido, enquanto pais. E aí a gente está simplesmente cumprindo uma história que foi escrita não por nós, mas pelos outros. E é preciso, então, que em um determinado momento da sua vida, quando a gente entra numa crise existencial, que a gente possa ocupar o nosso espaço e desempenhar o nosso papel. E é aí que, quando você entende toda essa situação, essa sua missão no mundo, é que você, então, pode ser pleno. E de tudo isso que eu estou falando, nasce a saúde emocional. Porque se você tem esses conflitos que desencadeiam as doenças, é claro que vai interferir na sua saúde como um todo, inclusive na emocional. Então é muito importante que a gente reconheça, que a gente se reconheça enquanto ser eterno e enquanto ser único, porque senão você vai ficar tomando remédio para depressão, remédio para dormir, remédio para viver bem com as pessoas, mas você precisa estar bem consigo mesmo para poder viver bem com o outro. Muito interessante, né, Tati? Infelizmente, os profissionais da área da saúde, da psicologia, eles ainda não acordaram para isso, sabe? Porque como eles não sabem que nós temos um percurso eterno, que vimos de longas datas, né? Eu gosto muito das ciências psicanalíticas, né, de Freud, mas eles muitas vezes ignoram, né, que nós temos esse passado, né, e que nos constitui, nos constrói, e somos o produto disso. Então, se nós formos buscar só os nossos conflitos com os nossos pais encarnados, a gente não resolve tudo, né? É preciso a gente saber que a gente traz uma bagagem, que a gente traz conflitos para serem resolvidos hoje, e que muitas vezes você precisa ocupar o seu papel para poder desempenhar o que você veio fazer. Só que você fica dependendo de um e de outro, e às vezes são desafetos dentro da tua casa, que estão ali te prejudicando porque você não teve coragem de assumir o ser eterno que você é, filho de Deus. Porque como a gente tem muita vergonha da gente, todos nós
temos uma autoestima comprometida, nos sentimos um patinho feio. Não Tati, né? Porque Tati, ela abre a boca e fala o que ela quer, não tem medo de nada. Eu sou fã da Tati. Luzinha braba aqui. Mas a maioria de nós, para falar as coisas, tem medo, e o que vão achar, o que vão pensar. E isso daí, muitas vezes, nos atrasa espiritualmente. Tu falaste... Gente, não, só me defendendo, deixa eu me defender, gente. Gente, é porque, como dizem, né? Até esse momento de pandemia, é nas piores situações que a gente cresce mais, que a gente evolui mais, né? Então, eu, com 2 anos de idade, eu tive uma catapora aí que infeccionou, aí tive infecção nos rins, então eu passei 13 dias com o pezinho lá na cova, né? Então, depois disso, eu tive alguns outros probleminhas, né, da vida. Então, eu sempre fui muito protegida pela minha família e ninguém dava muito por mim, né? Quem me conhece, eu tenho 2 metros de altura, né? Um físico excelente. Mentira, gente, eu tenho 1,48, não consigo passar dos 36 quilos. Então, eu sempre fui muito protegida, e sou a caçula, então eu sempre fui muito protegida. Então, eu sempre estudei muito, mas não conseguia muito ver o mundo lá fora, porque me mantinham em casa. E quando chegou, assim, os 18 anos, eu trabalho desde os 15, mas em empresa familiar. Aos 18, eu quis ir para outras coisas. Então, eu ouvia muito, quem é que vai dar emprego para essa criança? Nesse tamanho, vão olhar para sua cara e não vão acreditar em você. Então, essas coisas, assim, que deviam me deixar para baixo, mas me fizeram, assim, ter 2 metros de altura hoje em dia. Ter 2 metros de altura hoje em dia por causa disso, porque tentaram me prender muito e, né, não se segura foguete. Para o alto e avante. Mas essas coisas, gente, é porque a gente se prende muito ao problema. Se eu fosse me agarrar ao problema da minha altura, do meu peso, de ter essa cara de criança, eu não ia para lugar nenhum, com o incentivo da minha família. E me dizia, para que tu vai lá? Não vão dar emprego para criança. Né? A gente se prende também muito nessa coisa. Gente, eu tenho uma agonia que em toda palestra a gente cita a questão 919, conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo, gente, a você conhecer você mesmo. Se eu fosse deixar os outros me moldarem, eu não sairia do lugar. Então, eu sempre conheci, mas sempre tentei conhecer a mim mesmo, com minhas raivas, com minhas loucuras, com meus rompantes, sempre analisando o que aconteceu comigo. As pessoas têm medo de sentir. Gente, minha mãe está dizendo que eu não consigo emprego, mas eu sou muito mais inteligente do que muita gente na minha sala. Eu aprendi inglês sozinha. Na 4ª série, a professora me tirou de uma sala de aula e me levou para uma sala de aula especial. Como é que eu não vou conseguir emprego? Analisem suas vidas, gente. Não deixe que os outros ditem quem você é, o que você quer. Não deixem que alguém que se diz muito mais estudioso ou que tem um mestrado, um doutorado, diga que você está indo pelo caminho errado. Muitas das vezes, se você sentar na esquina com um mendigo, você vai aprender muito mais sobre a vida do que qualquer doutor, qualquer mestrado aí da vida. A gente se limita muito ao materialismo. A gente só acredita naquele que fez pós-doutorado, pós do pós, que agora inventaram. E é isso. E a gente deixa de lado aqueles ensinamentos da vovó. Não é isso? É isso, é o recado. Dentro do que tu falou, Paty, com relação a... para poder dormir, tomar remédio, enfim... Aí eu me lembrei de uma outra mensagem de Emmanuel, do Fonte Viva, que fala, que ele pergunta se estás doente, que muitas das vezes a gente procura a cura, não a cura real da doença, porque com essa urgência de tudo para ontem, a gente quer um remedinho mágico que, né? Então ele fala que a gente busca a cura para manter-se no vício, e não para curar-se de fato.
que é o que a gente aqui está todo o tempo insistindo em falar, né, da gente, dessa busca interior para poder a gente realmente buscar a saúde, ter uma vida plena, porque quando a gente busca esses subterfúgios para curar, muitas das vezes não é nem para curar de fato aquela dor, mas sim para continuar no vício. Se eu tenho aquela gastritezinha, tomo aquele remédio, mas não para poder me resolver, mas não é para eu voltar para feijoada, eu quero para feijoada, não é para, né? Então, essa que é a grande maioria de nós tá nessa situação, e eu acho que esse momento de pandemia, que todo mundo foi obrigado a estar dentro de casa, a se olhar, foi realmente perceber a situação que a gente se encontra, que muitas das vezes a gente reluta de olhar para o espelho, e o espelho está lá gritando, pedindo para a gente se conhecer, se perceber. Essa questão 919, tem gente que olha e diz assim, é mesmo que tá vendo Andréa, né? Só vai falar de Santo Agostinho, mas se a gente não fizer isso diariamente, aquela do final do ano não vale, não resolve, aquela, no final do ano deixa eu passar em revista aqui, tu não lembra nem que tomou café, quanto mais que fez lá em janeiro. Então, realmente, é urgente a necessidade dessa busca para poder a gente ter, de fato, saúde, e tudo começa no pensamento. E estamos chegando no final. Eu só queria, André, complementar com uma frase de Hipócrates, que é o pai da medicina, né, que ele diz assim, antes de curar, pergunte-lhe se está disposto a abrir mão do que o fez adoecer. Pois é justamente isso. A gente não quer a cura, a gente quer continuar, muitas das vezes, no vício. É só aquela cura aparente no momento para poder continuar no vício. Essa daí casou total. A gente está realmente chegando no horário, e eu gostaria que, primeiro, Paty, desse a sua mensagem final para as pessoas com relação a essa vigilância do pensamento, para cuidar das suas saúdes, e também quiser falar sobre a AME, o trabalho da AME, Patrícia, fica à vontade, porque a AME é um grande parceiro do Grupo Divulgar nesse trabalho de levar a mensagem espírita. Então, fica à vontade. Eu fico muito feliz, como eu falei, de poder participar e contribuir com o Grupo Divulgar, sempre trazendo informações a respeito da saúde física, saúde mental. Como a Andréa já falou, nós hoje estamos vivendo uma epidemia, além do Covid, né, mas a epidemia das doenças psiquiátricas, que tanto estão deixando as pessoas aflitas, as pessoas completamente desnorteadas para a vida, né? Mas nós sabemos que estamos atravessando um período de transição planetária. Então, tudo que nós estamos vivendo faz parte da época, a gente já tinha algum conhecimento sobre isso, mas viver o dia a dia realmente não é fácil. Nós da AME estamos oferecendo sempre palestras, rodas de conversa, que estão esclarecendo as pessoas frente a diversos assuntos, relacionando a saúde, as doenças, com a doutrina espírita. Eu, particularmente, faço roda de conversa, né, ligando a saúde mental e a doutrina espírita toda última quinta-feira do mês. Então, é sempre importante que a gente possa estar buscando os conhecimentos, seja através das mídias sociais, através desses recursos que agora estamos tendo online, através dos livros que a doutrina espírita oferece, porque sabemos que conhecimento é poder. Precisamos ter esse poder porque a verdade nos liberta. Vivemos presos, enclausurados, mas em nós mesmos, como já dizia Khalil Gibran. O divino mandou amar o inimigo e eu amei a mim mesmo. Então, precisamos sempre saber que nós estamos a caminho do aperfeiçoamento, da evolução moral e espiritual, e, enquanto isso, vamos ter que carregar a nossa cruz rumo ao Gólgota, porque precisamos ainda, temos uma longa estrada a caminhar, e, enquanto isso, as dores são as nossas maiores amigas, como tem no Evangelho. Você é um abençoado, você é um privilegiado quando a dor bate à sua porta, porque somos eleitos, então, do amor, da lei, do divino, porque através da dor nós acordamos as nossas consciências adormecidas, podemos transformar o homem velho num homem novo, que nós precisamos trocar sempre nossos personagens, as nossas máscaras que estamos sempre a colocar em nossas faces, afivelando, porque não temos coragem de revelar verdadeiramente esse homem
que somos, porque ainda não nos sentimos completos pela lei, pelo amor, ainda não estamos na nossa integridade espiritual, mas estamos buscando isso passo a passo. Então, eu fico muito feliz de poder estar aqui sempre trazendo esses conhecimentos, trazendo essas palavras, trazendo os estímulos necessários para que todos nós alcancemos juntos, né, a perfeição, porque sabemos que não podemos chegar a Deus sozinhos, precisamos um do outro. E isso eu amo poder saber que existem pessoas como vocês da Divulgar, que são parceiros conosco e que estão sempre também nos estimulando a mostrar para os outros o conhecimento que temos, tanto da doutrina quanto da ciência, dentro da medicina. Muito obrigada, Tati, muito obrigado, André, muito obrigada, Divulgar. Nós que agradecemos, Pati. Inclusive, esse programa vai ao ar todo sábado, a partir das 17 horas. Depois, é disponibilizado no YouTube. Teve a última palestra, o último trabalho live de Patrícia pela AME, foi com a Odilamar, a respeito da mediunidade. Muito interessante a palestra, tem tudo a ver com o que a gente está trabalhando hoje. A Tati vai colocar o link na descrição, viu? Na descrição do programa de hoje, para vocês, depois de escutar o nosso programa, de assistir nosso programa, poder também ver esse trabalho fantástico que a Patrícia fez com a Odilamar pela AME. Muito importante, que complementa bastante o trabalho que a gente fez hoje. Tati, minha querida, sua mensagem final? Realmente, com certeza, a palestra aqui do última roda de saúde mental da AME realmente complementa muito. O nome da palestra foi Doutor Ouço Vozes, não é isso, Patrícia? Sim, é isso mesmo. E foi realmente muito boa. Aqui na descrição vai realmente estar o link, vai estar todas as... Tem também um link para as obras básicas de todos os nossos vídeos aqui no Divulgar. Se vocês forem no link, tem o link para o nosso site, onde vocês vão encontrar todas as nossas redes sociais, vão encontrar a rádio, a web rádio, que você pode abrir o site e ficar ouvindo durante todo o dia. Inclusive, quem é do iPhone e não temos ainda o aplicativo para iPhone, você pode ouvir através do site no iPhone e continuar usando o celular normalmente, só deixar lá tocando que não tem problema nenhum. Vai ter todo o link também para quem for Android, vai ter lá no site, tá tudo aqui embaixo na descrição. Tire um tempinho para ler a descrição aqui embaixo, que vai estar todos os links ali bonitinho. E realmente a mensagem final é só de gente, estamos juntos, estamos caminhando a passos de formiguinha, um dia de cada vez. Ninguém sai daqui, desta vida, sem um mínimo de evolução. Ninguém vai ficar parado no tempo. Todo mundo a seu tempo. Aqueles que são mais devagarzinho vão devagar, que devagar vai ao longe. Aqueles que são apressadinhos, vamos correndo, mas vamos aprendendo e deixando bons frutos. Se puder amarrar uma corda no companheiro de trás, amarre e leve junto. Vamos junto, ninguém está sozinho. Ofereça seu auxílio, ofereça o seu bom dia, ofereça seu sorriso ao próximo. Você não sabe o quanto está ajudando uma pessoa com uma simples palavra. Então, não estamos sozinhos, gente, vamos juntos. É isso, só agradecer muito que a gente está tendo a oportunidade de trabalhar e de ser ouvido. Tati, muito obrigada pelo momento, pela oportunidade. Pati, minha amiga, sempre, muito obrigada. E a você, querido ouvinte, obrigado pela oportunidade de nos ouvir, de nos acompanhar. Fique com a programação da nossa web rádio, que está, como sempre, feita com muito carinho para vocês. E até a próxima oportunidade aqui do programa O Que é o Espiritismo. Muita paz a todos. Você ouviu O Que é o Espiritismo?